Bom, por fim, eu vou apresentar para vocês, nesse último módulo do minicurso que nós estamos ministrando, o software Beck Medina, algumas características dele, os parâmetros que precisam ser inseridos, algumas observações que devem ser levadas em consideração e que são importantes para que o programa ele não tenha erro nessa versão atual. E como proceder, né, com as informações que são fornecidas no Beck Medina para realizar o projeto de reforço no software Medina. O software Beck Medina ele é uma ferramenta de rotina, né, do método Medina, que se deu justamente com a evolução do SysPath, como eu tinha falado para vocês, desenvolvido na tese de doutorado do Felipe Franco, em 2007, né? Então, o programa ele permite retroanalisar bacias deflectométricas obtidas pelo FWD, que é um deflectômetro de impacto. Então, esse equipamento ele tem o objetivo de inferir o módulo de resiliência in situ nas camadas do pavimento, né? Ele vai determinar o módulo de resiliência em cada uma dessas camadas, esse deflectômetro de impacto, que é o FWD. Então, para inserir as informações da bacia, né, de deflexão, das bacias analisadas, o programa ele fornece esse modelo de planilha. Então, nesse modelo de planilha, você vai preencher o nome da sua seção, no caso eu coloquei 3 teste 1, né? O raio dessa seção, no caso aí foi de 15 centímetros, além das datas de execução de cada um dos ensaios, seja com FWD ou com outro equipamento, para a determinação dessas deflexões, né? Então, você vai preencher aí a data de execução, a temperatura do ambiente, a carga, né, também fornecida em cada uma dessas estacas, que aí vai depender da informação que você quer, né? Vai depender de cada análise. Nesse caso aqui foram feitas análises para 5 estacas. Então, para cada uma dessas estacas foi determinada a carga, foi determinada a data da execução e foram determinados os valores de deflexões para cada uma dessas distâncias. Por exemplo, para a estaca inicial, para a distância de 20, de 30 centímetros, de 45 e por aí vai. Então, essa daqui é a forma de preenchimento correta para que os dados possam ser utilizados e que a retroanálise possa ser feita no programa de forma correta, né? Sem apresentar erros. Então, como eu falei para vocês, se essa inserção de dados não for feita de forma correta, o programa ele vai apresentar alguns erros na hora de fazer a retroanálise das camadas. Então, caso você... Porque assim, ele fornece esses valores de D0, D20, D30 de forma fixa, né? Então, se você deixar esses valores essa coluna de D150 e D180 não preenchida ou se preencher com 0, o programa ele não vai conseguir fazer a retroanálise e não vai fornecer os valores de deflexão para as camadas. Então, vai apresentar erro. É importante, para essa versão do programa, verificar se o preenchimento de informações está sendo feito de forma correta para que o programa ele não apresente erros, não apresente problemas na hora de exportar os resultados que você deseja, né? Então, é importante se atentar a isso, para esse tipo para essa versão do programa. Então, a partir do momento que você insere essas informações, né, no modelo de planilha, você pode importar os dados no programa e assim que você importa, ele vai gerar essas curvas, né, de deflexão medida, que vão ser essas deflexões em azul. Esses são os valores de deflexão que você colocou para cada uma das estacas do pavimento que está sendo analisado.
Então, o programa ele fornece essas curvas. Você pode, assim que você coloca esses valores assim que você importa esses valores de deflexões das estacas, você pode também alterar a estrutura. Você pode determinar a espessura de cada uma das estruturas de acordo com o pavimento que foi analisado, né? O módulo que foi medido, o coeficiente de Poisson para cada uma delas. Então, quando é feito isso, você pode selecionar para retroanalisar. Você pode retroanalisar tanto uma por uma, cada uma das estacas, então você retroanalisa cada uma delas, e também você pode retroanalisar todas elas. É importante destacar também que quando você for colocar essas informações, você vá ali na parte de estrutura e selecione que essas informações elas devam ir para todas as outras estacas. Então, é importante se atentar a isso, porque senão essa estrutura que você modificou, ela só vai valer para a estaca que você vai retroanalisar naquele momento. Então, é importante se atentar a isso na hora de fazer, antes de fazer a retroanálise dessas estacas. Em seguida, quando você seleciona, né, a parte de retroanalisar as bacias, quando você determina esse comando, o programa ele vai passar um tempo, ele não demora muito, não costuma demorar muito, e vai fornecer os valores de deflexão calculadas. Então, esses valores de deflexão calculados são aqueles que estão expostos na tabela de cor vermelha. Ele vai também fornecer um erro e, de acordo com a porcentagem desse erro, ele vai dizer se essa retroanálise ela foi boa, se foi mediana ou se foi uma retroanálise ruim. Isso vai ser indicado tanto com a porcentagem do erro, isso vai variar de 0 a 5, de 0 a 5% vai ser um erro considerado bom. Então, a estaca ela vai se apresentar na cor verde, naqueles quadradinhos que estão indicados ao lado do nome de cada estaca. Se for um erro de 5 a 10%, vai ser um erro considerado mediano. Então, a retroanálise que foi feita, ela não foi tão boa, mas também não foi muito ruim, né? Então, quando esse erro se apresenta maior do que 10%, então é uma retroanálise ruim, ou seja, as reflexões calculadas, elas não correspondem, não apresentam tanta semelhança com as reflexões medidas. Em seguida, do mesmo jeito que você importou um arquivo em planilha Excel, né, para realizar essas verificações, você também pode exportar o arquivo, ou seja, você também pode exportar os resultados e salvar esses resultados para serem ocasionalmente alterados futuramente, pode ser feito isso também, né? Então, ele vai fornecer todos esses valores de deflexão, tanto medida quanto calculada, o erro de cada uma delas, para cada uma das estacas que foram analisadas durante o procedimento de retroanálise do pavimento. Após ser feita essa retroanálise, né, no programa Beck Medina, você pode realizar um projeto de reforço no programa Medina propriamente dito, né? Então, você vai na parte de projeto, em reforço e importar a retroanálise. Quando você importar a retroanálise, ele vai pegar aqueles dados que foram obtidos através do programa do Beck Medina e aplicar no programa Medina para fazer esse projeto de reforço do pavimento, né, na hora que for dimensionar. Então, tendo sido feita essa importação dos dados, você pode dimensionar um projeto de reforço, estipular a espessura da camada que será utilizada como camada de reforço para um pavimento asfáltico, de acordo com essas deflexões que foram calculadas no programa Beck Medina, né? Então, da mesma forma que você alterou as características, as condições, os parâmetros
utilizados para cada uma das camadas, o tipo de material, a ordem das camadas, a quantidade de camadas. Então, da mesma forma que você alterou a espessura, o módulo para dimensionar um pavimento zero, você pode alterar para que esse pavimento ele seja reforçado, né? Para que seja calculada uma nova camada, uma camada de reforço. Então, a partir daí vai caber também ao projetista verificar as espessuras que foram determinadas para as condições impostas naquele pavimento, o nível de dano que será causado, que é estipulado, né, para aquele tipo de material, para aquele tipo de pavimento, e verificar quais as alterações que vão ser necessárias a serem feitas, o que vai ser preciso alterar, se vai ser os dados de tráfego também que são importantes, né? Nas condições do pavimento, no comportamento do pavimento e poder fornecer o projeto de reforço de pavimento da maneira mais otimizada possível, da forma mais eficiente possível, a partir do Beck Medina. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido sobre o dimensionamento de pavimentos asfálticos no nosso país, sobre o programa Medina, o Beck Medina. Espero que vocês façam um bom proveito. Nós vamos disponibilizar os nossos e-mails para que, em caso de dúvidas, vocês possam entrar em contato conosco e essas dúvidas possam ser tiradas. Também vocês podem entrar em contato com o Felipe Franco, que foi o fundador dos programas, né? Ele vai saber falar com certeza melhor do que a gente, mas nós estamos à disposição. Espero que vocês tenham aproveitado e qualquer dúvida entre em contato. Obrigada e tenham um ótimo dia.